para mais um vídeo no canal. Bom dia, bom dia. Com muito frio aqui nos Estados Unidos, gente, sério. Não. Mas eu prefiro gravar no frio do que no calor pra vocês, porque no calor fica quase insuportável pra gravar. Pelo menos no frio a gente põe uma blusinha de frio, dá uma ligadinha no aquecedor e tá tudo certo. Bom, simbora lá para mais uma história de hoje. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Quer ser uma Alice Gente, eu fiz uma votação aí pra vocês me darem nomes, né? De Alice dos rapazes, porque temos histórias de rapazes aqui. Inclusive, tem uma história de um rapaz que eu vou gravar essa semana, que ele falou que quer ser meu Alício. Mas eu pedi sugestões a vocês mandaram vários nomes, né? Muita gente falou, vamos botar o chapeleiro, não sei o quê. Mas eu queria um nome mesmo, sabe? Eu pensei, muita gente botou Juan, por causa de Dom Juan. Vamos pensar em Dom Juan. Não sei, vamos ver. Mas a história que eu vou gravar do rapaz, ele quer ser nosso Alício. Mas não é agora, não. Peraí que vai ser num próximo vídeo aí. A que eu vou gravar agora é de uma das nossas Alices, né? E se você gostar, deixa o seu joinha. Se você quer acompanhar as outras histórias que já saíram aqui no canal, no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo. É só você clicar lá, clica na playlist, aí você vai assistir as histórias. E me acompanha no Instagram, @DaniDelanos, lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia, tá bom? Lá também tem um link do meu livro, se você quiser ajudar no nosso Natal Solidário, compra o livro em e-book. É um livro que eu conto como eu consegui sair da ansiedade, da síndrome do pânico, como parei os meus ataques de pânico. Contei tudo passo a passo para vocês que eu consegui fazer, como eu consegui sair de casa, de voltar a dirigir, voltar a andar de avião, porque eu não conseguia mais fazer nada, minha vida parou. E nesse livro eu conto para vocês como foi todo esse processo, tá bom? Bom, vamos lá na nossa história de hoje. Bom dia, Dani. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Bom dia, Alice. Aqui está tudo ótimo. Espero que você também. Amo seu canal. Assisto todos os dias. Desde que iniciei, não perco mais nenhum. Até no banho eu te levo. Sempre vejo as histórias das Alices e até antes de conhecer eu acompanhava o canal das meninas que interpretam como se a história fosse vivida por elas e pensei em enviar a minha. Ela falou que já conhecia outros canais que contam histórias também. Ela falou que quando conheceu o nosso canal, ela falou assim, não, eu quero mandar minha história pro da Dani Delanos. Então, obrigada, amiga. Vamos lá. Bom, eu sou mais uma Alice que acabou se envolvendo com um homem comprometido e se deu mal. Claro, devido a esse envolvimento, eu sofri algumas consequências. Eu tenho 32 anos, eu sou divorciada do primeiro casamento com quem eu tive um filho que hoje tem 8 anos. Conheci meu ex-marido na faculdade, éramos amigos de sala e no primeiro ano nós começamos a namorar. Esse namoro durou 5 anos. Brigávamos bastante por coisas bobas, ciúmes, às vezes grosserias. Largávamos por 1, 2, 3 semanas, mas nada que passasse mais que isso separados. Juntos tentamos empreender algumas vezes. Ele é uma pessoa muito inteligente e esforçada. Ele ficava na parte de desenvolvimento e produção da empresa, enquanto eu ficava na parte de vendas. Uma vez ele começou a me tratar mal, me deixou de canto, me desprezar e achei que íamos terminar o namoro. Mas ele estava fazendo aquilo para eu não perceber que ele estava planejando em me pedir em casamento. Um dia fomos na casa de uma amiga, era o chá de cozinha dela. E comentei com elas que já namorávamos há 5 anos e que ele nunca me falou em casar. Uns dias combinamos de ir na casa de umas amigas, tá? E que estavam lá no chá de cozinha da outra, porque a gente sempre costumava comer algo juntos, ela disse. E a gente se encontrava, jogava cartas, colocava conversa em dia, jantava, né? E quando estávamos a caminho da casa dessa nossa amiga, ele me disse que esqueceu a carteira em casa e fomos até lá pegar. Eu não ia descer do carro, só que o Otávio, os nomes já estão trocados, tá, gente? Falou que também ia ao banheiro e demoraria um pouco. Me pediu para entrar em casa. Para minha surpresa, estavam todos os nossos amigos lá, familiares e inclusive a amiga que a gente estava indo para casa dela.
Todos lá como se fosse uma festa. Otávio se ajoelhou, colocou uma música linda do Kiss e me pediu em casamento. Bom, aí ela disse, né, que ela ficou toda feliz, toda eufórica, óbvio, né? Ela disse que um tempo depois tava um dia de muito calor. Ela entrou no mercadinho do bairro, ela estava visitando alguns bares e mercados, acho que era o business que eles tinham, eles vendiam alguma coisa para bares, lanchonetes, mercados. E ela disse que a pressão dela caiu. Senti a minha vista embaçada, me debrucei no caixa e a dona do lugar me disse: "Será que você não está grávida?" Ela disse: "Imagina, é a pressão do casamento. Eu me casaria no mês seguinte. Minha sogra queria que eu convidasse todos os parentes para a pequena comemoração que faríamos, e isso já estava me deixando de cabelo em pé. A comerciante ainda me falou que seria um menino. No mesmo dia fiz um teste de farmácia e para minha surpresa deu positivo. Quase caí para trás, pois eu tomava anticoncepcional. E Otávio, a primeiro momento, não gostou nem um pouco da ideia, mas depois se acostumou. Isso era uma terça ou quarta-feira. No próximo final de semana eu me casaria no civil e na quinta eu fiz o exame de sangue para comprovar a gravidez. O exame não ficaria pronto até sexta, mas a atendente disse que eu poderia ligar para saber do resultado pelo telefone. No sábado de manhã fui para a casa de Otávio, pois minha cunhada na época ia enrolar meu cabelo e ajudar a me arrumar, e de lá iríamos para o cartório. Otávio ficou se arrumando para poder ligar na clínica e saber o resultado, sem alarmar a família. Chegamos no cartório e Otávio chegou atrasado, disse que estava com diarreia e que após o casamento me falaria o resultado. Como comentou que passou mal, já desconfiei do resultado, até porque dizem que é mais fácil dar um falto negativo do que um falto positivo, né? Nos casamos, fomos para o carro, somente eu e ele, e lá ele me deu os parabéns e disse que seríamos papais. A família dele fez um churrasco na casa para comemorar o casamento. Minha ex-sogra não estava curtindo muito porque falava que o filho que menos dava trabalho iria embora de casa. Era um pouco de drama, sabe, Dani? A irmã de Otávio era um amor também de pessoa. Bom, Otávio e a mãe eram bem geniosos, eles sempre batiam de frente. Bom, como se não bastasse já ter o casamento naquele dia, do nada, um tio falou para Otávio: agora você é um homem comprometido. Não contente, Otávio respondeu que seria o esposo comprometido e também seria papai. Gente, aquilo foi um baque. Minha ex-sogra quase pirou. Ela começou a falar que não acreditava. Como isso, como aquilo. Pegou uma faca brincando, disse que ia se matar com a notícia. Foi um horror. Eu não falava nada. Meu sogro falou para ela que esse era o ciclo da vida, que os filhos casam e têm filhos. Resumindo, casamos na igreja em novembro. Foi muito simples, mas muito bonito. Viajamos aqui mesmo para o estado de São Paulo, para uma praia na nossa lua de mel e financiamos nossa casinha. Nasceu meu príncipe, Gabriel. Otávio não era um pai muito carinhoso, porque a própria criação dele não foi assim. Ele era mais rígido. Ele não deixava faltar nada em casa, mas também não lavava uma colher e nem fritava um ovo. Tudo isso ele me deixou claro antes de casar, que não faria. Então fizemos uma espécie de contrato, mas apaixonada eu aceitei as condições. Nosso casamento durou 3 anos. Ele ficou frio após a gravidez. Eu também engordei. Eu não tinha ânimo de cuidar da casa devido à falta de colaboração dele. Eu estava com minha autoestima lá embaixo. Meu casamento foi uma delícia até o nascimento do meu filho. Após isso já não era a mesma coisa. Mesmo fazendo pouco tempo da nossa união. É engraçado, né? Quantas mulheres falam que não foi a mesma, mas é porque o cara, eu acho que ele tá tão acostumado a ficar só ele e a mulher. Eu acho que pro homem, eu não sei, cara, a mulher ela engravida, né? Então a ficha dela cai mais rápido. Acho que pro cara demora um pouco pra cair a ficha. Não todos, tá? Tô falando alguns. E eu acho que ele pensa mais responsabilidade, são 2 pessoas. Eu não sei, mas tem certos caras que depois que a mulher vira mãe, ele não consegue mais enxergar a mulher como mulher. Ele enxerga como a mãe do filho dele.
E isso é ruim, né? Mas isso é papo pro outro vídeo. Uma vez eu tava pensando sobre isso. Um dia eu falei pro Otávio o quanto eu gostava dele, ele disse que me amava como uma irmã e não me largava por eu ser uma boa pessoa e ele ter medo de se arrepender. Afinal, era um casamento e não um simples namoro. Meninas, Alices, eu sabia que um dia isso ia acabar, né? Ela falou que eles não faziam mais nada juntos, tá? Ela que saía com o Gabriel, com o filho, ela ia pro shopping. Eu acho que o Otávio tinha vergonha de eu ter engordado, sei lá. Ele só ficava em casa jogando videogame e trabalhando. Ele era um homem íntegro. Nos separamos, fiquei na casa, como meu esposo era como esposo, ele foi um excelente ex-marido. Comprei a parte dele da casa, dividimos as coisas que tínhamos, me deixou com o plano de saúde da empresa por 2 anos, mesmo divorciados. Ele só tirou meu nome quando ele se casou novamente. Ele me deixou sem pagar a casa no primeiro ano até eu me estabilizar. Me deixou uma maleta de ferramentas para uma emergência, deixou uma planilha com todas as contas, porque era ele que administrava essa parte. Foi legal as atitudes dele, coisa que com certeza poucos maridos fariam se separar. A guarda do Gabriel foi compartilhada, mas com posse minha, e vai com o pai os finais de semana intercalados. Como temos um bom relacionamento, isso é o que colocamos no papel. Mas sempre que surge um aniversário ou algo assim, que é interesse de Gabriel, a gente abre mão para que ele vá se divertir. Então eles têm um relacionamento bom, né? É um ex-marido que é um amigo. Conversamos e separamos em novembro de 2015. O tempo foi passando e com 7 meses Otávio conheceu uma pessoa e me contou. Contou quando começou a namorar com ela, contou quando ia se casar e eu lá solteira. Eu saía com um aqui, outro ali, mas nada sério. Em dezembro eu fui trocar o óleo do carro num posto de gasolina e conheci um rapaz. Ele era tímido, gentil, bonito, Guilherme. Tava maior calor aquele dia. Eu havia recebido um abono. Eu tinha comprado também uma Coca-Cola, salgadinhos para o meu filho. Gabriel tinha 2 anos e meio e ofereci a Guilherme, que acabou aceitando. Como eu estava com um dinheiro a mais, aproveitei para lavar o carro ali mesmo no posto. Guilherme apenas trocou o óleo e saiu para o horário do almoço. Enquanto eu lavava o carro, fiquei ali esperando o rapaz terminar. Nisso, deu um tempo, Guilherme retornou e me viu ali ainda. Depois vi saber que ele achou que eu estava muito interessada nele, por isso que eu fiquei esperando pela volta. Mas não foi isso, foi devido à lavagem do carro mesmo e ao sol quente que estava naquele dia. Eu preferi ficar com o Gabriel na sombra esperando a limpeza do carro ficar pronta. À tarde eu entrei na rede social e achei Guilherme. Observei que tinha o sobrenome no seu crachá. Mandei a solicitação e começamos a conversar pelo Messenger. Por coincidência, Guilherme era irmão de um amigo meu da faculdade e assim o assunto se iniciou. No domingo à noite, Guilherme foi a um barzinho e postou umas fotos na rede social. Dani, quando olhei, ele estava com meu ex na foto, meu ex-marido. Eu pensei, meu Deus, eu não acredito, não é possível que eu fiquei tão interessada nesse homem que ele é amigo do meu ex-marido. Vim saber depois que o ex é amigo de uma amiga de Guilherme e eles tinham se conhecido. Mas tinham se conhecido ali, naquele dia, depois nem se viram mais. Bom, eu ia abastecer no posto e ficava ansiosa para ver Guilherme. O ano já era 2016, mas ele não me dava bola, me atendia bem, educado, mas não dava uma deixa. Guilherme fez aniversário, levei bolo de chocolate, dei um abraço tão apertado nele que os colegas de trabalho nessa época me falam até hoje que lembram. Bom, Guilherme não me dava a menor chance, fui me desapegando dele. Logo, ele começou a namorar e paramos de conversar. Eu fui curtir minha vida, fui para as baladas com as amiguinhas, me vi ali solteira na pista, adorava marcar programas de fim de semana, ia para casa de uma amiga, para outra. A gente prestava roupa, brinco, essas coisas que as amigas fazem, né?
beijei quem quis, aproveitei tudo que eu não tinha aproveitado na minha adolescência, porque Otávio, meu ex-marido, foi o segundo homem com que eu tive relações. O primeiro foi aos 15, um namorado, que fiquei com ele por 4 anos. Bom, depois, se me dava vontade de conhecer alguém, eu chegava até os finalmente sem peso na consciência, mas com prevenção, claro. Os anos se passaram, Guilherme, o mocinho do posto, namorando. Eu conheci uma pessoa, mas durou apenas alguns dias. Em 2018, o bairro que eu morava tinha um sistema de segurança através de um grupo de WhatsApp, onde cada vizinho ajudava o outro, caso acontecesse um roubo, algo assim. Algo estranho que o morador notasse, essas coisas. Havia policiais no grupo para que a gente pudesse nos ajudar e ajudávamos ao mesmo tempo os policiais a fiscalizar e proteger a população. Um dia eu fui numa reunião para conhecer esse grupo e comecei a fazer parte. Também entrei num grupo de entretenimento do bairro para dar algumas risadas, brincar, interagir. Através disso tudo, Fernando, um moreno, alto, magro, a primeiro momento nada me encantou, mas ele começou a fazer amizade comigo, me contou que era comprometido, mas que estava em um casamento viúvo. A gente fala casamento de marido vivo. Fernando estava num casamento de esposa viva. Tipo, não faziam mais nada juntos, segundo Fernando, né? Ele queria se separar. Marcamos com o pessoal algumas vezes de nos encontrarmos em lanchonetes, fazer churrascos. E lá vi que a esposa dele realmente era meio nariz empinado, não se envolvia nos projetos que Fernando desenvolvia no bairro, como o Dia das Crianças, arrecadar a cesta básica, fazer avisos, espalhar nos lugares que o grupo era monitorado. Nossa afinidade ia crescendo. Ele era encantador, gentil, atencioso, prestativo, até que um dia nos beijamos no horário do almoço e à noite transamos. Dani, eu sei que eu fiz errado. Não sabia o lado da esposa dele. Eu só sabia o que ele me contava. E o pouco que eu tive contato com ela nos encontros não dava para saber que acontecia ali de verdade, né? Mas eu comecei a sair com ele. Quantas aventuras eu vivi com esse homem. Meu filho às vezes falava, eu quero um chocolate, ele trazia 5 barras. Quero uma bala, ele trazia um pote inteiro. Eu ia lavar meu carro, ele aparecia com shampoo de carro. Meu carro quebrava, ele corria para arrumar sem me cobrar um tostão. Até minha mãe gostava dele, mesmo sabendo que era errado. Mas eu não conseguia falar não para Fernando. Era uma química, um tesão lascado que a gente sentia um pelo outro. Chegava a sair faísca. Uma certa vez eu estava tão apertada, sem dinheiro, sem motivação. Eu trabalhava por conta e o dinheiro não entrava. Ele me viu um dia dirigindo chorando e apareceu lá em casa depois para saber o que estava acontecendo. Os documentos do meu carro estavam atrasados. Gente, esse homem descobriu meu Renavan e pagou tudo. O carro estava quebrado e ele mandou consertar. Ele me disse que ia almoçar e depois me trazia o carro. Comentou que ia comprar algo para ele no McDonald's e se eu conhecia uma lanchonete top das tops que tinha lançado, porque ele não conhecia. E falou que achava que ia comer e depois ir para casa. Apoiei. Peraí, não entendi essa parte. Ah, tá. Ele pegou o carro dela, foi no McDonald's, ofereceu um lanche e ele chegou lá, gente, com o carro prontinho, consertado, lavado. Até o motor tinha sido lavado, o óleo trocado, ainda trouxe 2 lanches tops para ela e para o filho. Bom, eu sei que vocês vão ler isso, vão falar assim, nossa, ele estava apenas te usando. Só que eu até hoje acho que ele gostava de mim sim. Gente, esse dia eu cheguei a chorar de emoção, porque homem nenhum nunca tinha feito isso por mim. Fernando ia comer algo na casa dele e passava e deixava a mesma coisa para eu comer na minha casa. Ele ia viajar, ele me ligava, me mandava mensagem. A gente se escondia para ficar junto. Eu abria a garagem e ele entrava rapidinho. Eu abaixava a garagem e ele vinha escondido dentro do carro. Bom, então eles começaram a ter um relacionamento, né? Um dia fomos nos ver num lugar meio isolado. Ouvi um rapaz dando capacetadas no vidro de um carro brigando com a mulher. E a mulher gritando.
Fernando estava indo embora, entrando no seu carro e eu no meu. Gritei o nome e falei o que eu estava ouvindo. Fernando correu lá, expulsou o cara, ajudou a moça e foi embora. Eu parei para falar com a moça porque ela estava com uma criança no carro. Ela disse que o marido bebia e a maltratava. Ofereci ajuda, mas ela não quis. Fernando me ligava, me mandava sair de lá porque o cara poderia voltar e pelo jeito eles viviam assim. Eu sei que a moça disse que ia para casa da mãe dela naquela hora. Então era assim, Dani. Ele ajudava tudo e a todos. Ele organizava projetos sociais, era muito bom coração. Bom, mas pelo visto não era isso que a esposa e a família dela viam. Fernando já era pai de 2 meninas, mas morava com a mãe e a mãe... Acho que é a mãe que ela fala que é a sogra, a mãe da esposa. Detestavam ele. Elas queriam ferrá-lo de qualquer jeito. Quando a mãe dele faleceu, ele me ligou de madrugada chorando, desabafando, inconsolável. Que vontade me deu de largar tudo e descer lá na casa dele e dar um abraço nele, ajudar a passar esse momento. Fernando disse que fiz coisas por ele que o dinheiro nunca pagará. Estive ao lado dele em muitos momentos, dando força, apoio, comprei briga com pessoas do bairro para defendê-lo. Fiz o que eu pude. Nesse período, Guilherme parou o seu namoro e voltamos a ter amizade, o do posto lá, né? Sempre desabafei com ele sobre Fernando, que eu não conseguia me desvincular dele, pois eu sabia que nunca seria meu, e se fosse, faria a mesma coisa comigo, iria me trair. Guilherme me aconselhava a largar Fernando, falava que ele não queria nada comigo, e que ele não prestava, que ele fazia essas coisas boas para disfarçar o lado ruim, como pai. Fernando tinha 2 filhas, uma de cada mãe, e elas não deixavam que ele ficasse muito com as meninas. Bom, eu ouvia, mas continuava saindo com o Fernando. A química era muito grande. Comecei a notar certas atitudes de Fernando. Ele separou da esposa, mas não quis ficar junto. Mudou sozinho para uma casa bem próxima à minha. Me falou que ia para a praia para relaxar porque estava muito cansado do emprego, da correria. E perguntou o que eu achava dele fazer essa viagem. Eu disse, vá, apoio total. Mal sabia que ele já estava com outra e que foi para a praia com ela. Inclusive ela comprou um carro igual ao dele para que as pessoas não percebessem que os dois saíam. Ele ficava comigo e com ela ao mesmo tempo, até mesmo quando estava casado. Em janeiro de 2019, dia 10 mais ou menos, eu saí com o Fernando uma única vez, porque eu já estava chateada, pois eu gostava muito dele, mas eu estava desconfiada das cachorradas que ele fazia. Não nos prevenimos nessa relação sexual, porque eu estava naqueles dias após a menstruação e acreditei que eu não poderia engravidar. Guilherme, aquele meu amigo conhecido do posto, sempre desabafou muito comigo sobre a infância, a vida dele, as coisas que sofreu em casa por não ser filho biológico da mãe. Ele era bem traumatizado. Seu único vício, até então eu não sabia, era o cigarro. E veio parar depois quando disse que não gostava, que não queria mais fumar. Eu era uma amiga para todas as horas, a gente conversava muito. Mas havíamos nos visto pessoalmente apenas aquela vez no posto. Eles conversavam mais pelo Facebook, então. Esqueci de comentar com vocês que em 2018, uma das vezes que eu estava muito chateada com o Fernando, eu acabei saindo com o Guilherme para beber num lugar e o Fernando viu. Depois de lá, como há anos atrás, eu fui afim do Guilherme e ele não me deu chances, né? Dessa vez ele estava mais afim de mim. E depois do barzinho a gente foi para um motel. Mas minha cabeça só vinha a imagem de Fernando. Bom, depois dessa saída com o Guilherme, não nos vimos mais até janeiro do ano seguinte. Então, voltando à história, eu saí com o casado pela última vez em janeiro e descobri alguns podres dele. Então, parei de sair. No final do mês, Guilherme me chamou para sair e falava, fica comigo, eu gosto de você, esse cara não presta, ele só te usa. Resolvi então dar uma chance a ele. Vimos um filme, tomamos um vinho e o final vocês já sabem. Passou quase um mês e adivinha, minha menstruação atrasou.
Enrolei para fazer o teste porque eu acreditava que ela viria e, para minha surpresa, não veio. Fiz o teste e pronto, estava grávida. Nesse dia eu não sei como Fernando apareceu depois de muitos dias sem conversar comigo e sem vê-lo. Disse que tinha pensado em mim e resolveu parar em casa. Nós tínhamos muito isso, sabe, de pensar um no outro e ligar, vice-versa. Ele percebeu meu estado de choque, foi me dando as opções que eu poderia ter me deixado daquele jeito. Como, por exemplo, sua mãe está doente? Você perdeu o emprego? Você está grávida? E ele acertou. Foi super atencioso comigo, falei que tudo ficaria bem, me acalmou e viu meu desespero, né? Pois eu não sabia qual dos dois era o pai, se era Fernando ou Guilherme. Eu não me preveni com o Fernando no início de janeiro e não me preveni com o Guilherme também no mês de janeiro. Dani, que sensação de vergonha. Enfim, iniciei o pré-natal. Eu soube tanta coisa do Fernando lá no posto. Entrei no consultório chorando. O médico pegou na minha mão e falou que eu ia superar. O Fernando já estava com outra. Me contaram que ele saía com a ex-esposa, saía com várias meninas do bairro, passava o rodo geral e já estava iniciando um namoro com aquela do carro igual dele. Esse moço era assim, ele não tinha preferência por mais velha, mais nova, gorda, magra, ele pegava todo mundo. Sorriu para ele, ele pegou. Fiz o exame de gravidez que marcava semanas e a data da concepção foi exatamente quando saí com o Fernando. Fiquei feliz porque eu o amei. Já o Guilherme era uma paixão. Tinha ficado no passado, foi uma noite apenas. Fiz exame de sangue quantitativo para ver as semanas e também batiam com a data do Fernando. Eu contava minha história para os médicos e também para os enfermeiros, pois eu não tinha certeza, mas pela minha menstruação tudo indicava ser de Fernando. Fernando estava convencido aparentemente que o filho era dele. Até me falou que daria mais pensão do que das filhas que faziam da vida dele um inferno. Das mães das filhas, né? Mas eu só queria que ele tivesse a união com elas, que fosse presente na vida delas. Eu acreditava no mundo cor-de-rosa dos sonhos de Poliana. Novelinha, ela disse. Eu sempre tentei ver o lado bom das pessoas. Eu ainda tenho esse desejo no meu coração, mas com mais inteligência. Os meses foram se passando, minha mãe me apoiou desde o início, eu falava sempre com o Guilherme pelo WhatsApp e Fernando tinha sumido do mapa. Comecei a tentar um relacionamento com o Guilherme e ele me dizia que se o filho fosse dele, seria loirinho, teria o cabelo liso como o dele. Bom, eu falava que a gente ia descobrir, né? Saí com o Guilherme durante minha gravidez 2 vezes, mas me senti mal, pois eu achava, né, que estava grávida lá do Fernando e me relacionando com outro. No final da gravidez, Fernando começou a aparecer, conversar comigo. Ele falava que ia me ajudar e resolvi então ir conhecer a mãe das filhas dele e deixar livre o contato das irmãs com o irmãozinho. Um dia, eu já estava com 9 meses, Fernando pediu para me ver grávida. Abraçou minha barriga, me abraçou e acabei cedendo a ele. Eu nunca me senti tão mal quanto aquele dia, Dani. Ele terminou ali. O ato, mal ligou se eu já tinha terminado ou não, só me usou como depósito de mesmo. Nem sei como eu tive desejo aquele dia com aquele barrigão enorme, mas tive. Horas mais tarde nasceu Arthur, meu segundo filho. A família de Fernando foi me visitar no hospital, levaram presentes e minha mãe assistiu o parto sem Fernando e nem Guilherme. Meus amigos foram conhecer Arthur no hospital. Eu olhava para Arthur e cheguei a ficar em dúvida se ele era filho de Guilherme. Mas já colocava na minha cabeça que não, que ele nasceu com índice glicêmico baixo igual ao de Fernando, que era pesudo igual ao Fernando, que o nariz arrebitadinho igual ao de Fernando. Minha mãe me apoiava. Ela também achava as mesmas coisas. Guilherme era mais baixo que Fernando, era branquinho, troncudo, poucos centímetros mais alto que eu. Algo que me incomodava um pouco, pois eu sempre gostei de usar salto.
Mesmo já tendo 1,73 m de altura, eu ficava mais alta que Guilherme com salto. Diferente de Fernando, que tinha 1,90 m. A essa altura, Guilherme estava conhecendo uma moça e eu não sabia. E Fernando havia engravidado aquela última mulher que ele estava morando com ela. A tal da outra lá do carro, né? Bom, fiz o DNA com o Fernando. No dia do DNA, ele foi super carinhoso, atencioso comigo e com o bebê. Mas não rolou mais nada entre a gente. Quando chegou o teste, o resultado, o susto veio. Negativo. Passei a gravidez toda negando que o filho era de Guilherme. Todas as datas batiam com a data que eu fiquei com o Fernando. Eu tinha procurado a família dele para unir com o meu filho. Eu tinha ido atrás da mãe das filhas para que elas pudessem ter contato com o irmãozinho. Foi um baque para mim aquela notícia. Eu saí do local e fui na casa da família de Fernando pedir perdão. Eles me abraçaram, me acolheram, me perdoaram. Pediram para o Fernando ir atrás de mim depois porque eu chorava muito. Eu só sabia chorar. Chorei aquele dia inteiro. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Gente, foi muita decepção. E misturada com vergonha, tristeza, né? Pois... Bom, imagina, né, gente? Você não saber de que é um filho, está crente que é de um e é do outro, né? Fernando passou a tarde comigo, me acalentou, me consolou, me abraçou. A atual dele, que também era amante, sem eu saber, porque ela saía com o Fernando quando ele ainda era casado, me xingou tanto por mensagem, como se ela fosse a santa, né? Como se não tivesse errado tanto quanto eu, porque na verdade as duas eram amantes de Fernando, né? Eu simplesmente não respondi nada. A irmã de Fernando fez um escarcéu no serviço dela, desmascarando quem era ela de verdade e exigindo respeito comigo. As mães das filhas zombaram porque elas não deixaram ele ter contato com as crianças e nem com a família dele. Já para o meu, a família me deu até presente e elas ficaram com certos ciúmes. Enviei mensagem para Guilherme falando que a gente tinha que fazer um DNA, só para ter o documento, porque eu tinha certeza que era dele, afinal não tinha saído com ninguém sem ser os dois. Para ele foi um susto e o positivo veio. Guilherme não deu certo com a moça que ele estava conhecendo e começou a visitar o filho. Conheci a família dele, que até então eu não conhecia. Bom, ela disse que somente para uma amiga, na época do nascimento, ela teve coragem de falar. Uma amiga dela que falou que achava que o bebê era de Guilherme, não do Fernando. Bom, Dani, vou acrescentar algumas coisinhas. Como sempre não bastava eu receber o não, quero dizer, o negativo, eu fui atrás da humilhação mesmo, né? Eu tinha aquela falsa certeza que o filho era de Fernando, por todas as opiniões de médicos, enfermeiros, sites, tabelinhas que eu fiz na internet. Opiniões até dos médicos que realizavam os ultrassons. O pé grande do Arthur ao nascer, lembrando os filhos de Fernando, a glicemia baixa, né, fazendo com que de 4 horas furasse o calcanhar dele para medir. Com todos esses achismos e coincidências, durante 9 meses o que eu fiz? Com 1 semana de vida, eu decidi que eu ia registrá-lo somente no meu nome. Fernando não registraria sem ter o exame de DNA, e mesmo assim, queria que eu colocasse o nome dele completo no menino e acrescentasse Júnior. Eu não sei o que sucedeu no momento que eu fui registrar Arthur na companhia da minha mãe, mas eu acabei registrando Arthur Fernando. Isso mesmo, gente. Eu coloquei Fernando como segundo nome do menino. Eu amava tanto o nome quanto o suposto pai da criança, mesmo depois de tudo. Enfim, veio o DNA negativo. A doida que está com ele hoje, a mulher dele, né, que está com ele hoje lá, que também foi amante, né, pirou quando soube que meu filho tinha o nome do marido, namorado dela lá. Passada toda a turbulência, eu comecei a namorar o pai biológico do bebê. Tive que pagar advogado para tirar o Fernando do nome de Arthur e acrescentar o sobrenome do Guilherme. Ai, Dani, eu não queria tirar o nome, mas já tinha acontecido tanta coisa na minha vida, que eu paguei para corrigir esse erro. Bom, Guilherme se sentia incomodado em saber que o filho dele se chamava Arthur Fernando, que tinha o nome do meu ex, né? Hoje se passaram 2 anos disso tudo e eu e Guilherme seguimos juntos.
Tenho muita coisa para contar. Não foi tão simples assim nosso namoro. Chegamos a ficar 5 meses longe, mas vou deixar para um outro momento. Quero muito também contar a história da minha mãe. É triste, mas linda. Aí manda então, amiga, vamos esperar. Agradeço também a oportunidade de compartilhar a minha vivência com vocês. Eu errei. Foi uma experiência. Essa do DNA eu não desejo para ninguém. Todos têm seu lado bom e o seu lado não tão bom. Inclusive eu, Fernando e Guilherme. Se me perguntarem hoje se eu me arrependi de ter me envolvido com o Fernando, eu digo que não. Eu vivi coisas que eu nunca imaginei. Tive um apoio muito grande dele. Talvez meu coração nunca acelerou tanto por outra pessoa. Talvez Fernando foi a pessoa da minha vida, mas não pra minha vida. Eu sempre me emociono quando eu leio isso. Bom, igual eu já vi numa história aqui nesse canal. Já Guilherme me honra, me trata muito bem, faz serviço doméstico, cozinha, me ama. Ama meu filho mais velho, ama nosso filho. Estamos construindo uma família. Fernando hoje está casado, tem um filho, mora ainda no mesmo bairro que eu, mas não temos mais contato. Hoje eu não tenho mais sentimento de amor por ele, apenas gratidão pelo que ele fez por mim. E agradeço a Deus pela misericórdia que ele teve comigo, ao mandar uma criança tão linda e saudável, cheia de saúde e de um pai correto como Guilherme. No final entendi que tive um livramento. Seria muito mais complicado lidar com aquelas mulheres, mães dos filhos, a convivência com o Fernando, teria que ser para o resto da vida. Bom, muito obrigada, Alice, por ouvir a minha história, obrigada, Dani, por esse canal maravilhoso e emocionante. Aí ela diz, desculpa os erros de português, amo você, tudo de bom na sua vida. Menina, que história, cara, que coisa de louco. Bom, obrigada, Alice, por ter dividido sua história com a gente. Realmente, né, a gente fala de DNA, mas deve ser muito difícil para quem passa, né? Bom, tem vários casos assim de DNA, né? Tem aquela que a mulher tem certeza que é do cara e ele não acredita, que é frustrante para a mulher também. E tem, igual aconteceu com você, e eu acho que você fez certo, né? Se você... Porque a gente já teve uma história no canal, né? Assim, da menina não saber, aí ela faz o exame, era de um cara, mas ela já tinha falado que era de outro, e deixar as coisas como eram, né? Eu acho que você fez super certo, seu filho tinha todo o direito de saber, né, quem é o pai, e você se abriu para os dois, o que é, eu imagino, igual você fala, da vergonha ali na hora, porque é aquela coisa, todo mundo dá, né, gente? Mas na hora que acontece uma coisa, o quê? Deu para 2 no mesmo mês? Nossa, como se ninguém nunca tivesse feito isso, né? Então, coitada, você acaba se sentindo, nossa senhora, a vadia, né? Acho que só comigo aconteceu isso. Mas eu acho que você fez super certo. Eu imagino a sua surpresa, porque você fala ali que você tinha 100% de certeza que era de Fernando. Mas pelo que você conta ali, eu acho que também foi um livramento para você, né? Não ser de Fernando. Porque se o Guilherme, né, tá aí hoje com você, se você fala, né, que ele tá tão dedicado aí a você, ao seu filho, à sua família, adora seu filho mais velho, você tem um apoio, você tem uma pessoa que tá aí do seu lado, tá? Apesar que eu acho assim, que ninguém tem que ficar com ninguém por causa de filho, isso eu canso de falar. Mas se você gosta dele, ele gosta de você, vocês se apoiam, vocês estão felizes, isso é importante. E o Fernando ia ser aquela dor de cabeça, né? Pelo que você conta, era 1000 mulheres, cada um num dia, cada uma numa hora, né? Tem pessoas que são assim, né, gente? Não conseguem ficar assim somente com uma. Então ele teve algumas, né? E o que pra você foi maravilhoso, porque você tem aí um cara hoje dedicado a você, dedicado ao seu filho. E eu acho que a sua história traz aquela coisa. Eu até entendo aí quando você se apaixona pelo Fernando, que você fala, né? Apesar que as pessoas falavam mal dele. Mas, poxa, é um cara, igual você disse, fazia tudo por você. E esse tipo de atenção, assim, que ele tinha com você, é algo que eu acho que as mulheres, elas... dão muito valor a isso, né? Igual você falou assim, poxa, seu carro estava quebrado, ele foi lá, sem você saber, ele vai, paga tudo que estava atrasado do seu carro, conserta seu carro, traz seu... Não é pelo dinheiro, gente, é pelo gesto que a pessoa tem, sabe? De ir lá e fazer aquilo por você, né?
São atitudes, é o que eu falo. Não adianta você ficar falando, né? Que eu sou isso, sou aquilo, e não fazer. Falar, até papagaio fala. O negócio são as atitudes. E o Fernando, mesmo aí com esses defeitos dele, com um monte de ex-mulher, com filho, com tudo, é o tipo do cara que ele pegou e fez ali. Realmente, você tá lá. Eu acho que não digo nem que foi carência, não. Acho que mulher, né, gosta quando um cara faz algo por ela. Se você fala assim, nossa, tô aqui, ó, com a minha cabeça, né, sem dormir, devendo, não sei o quê, e de repente o cara vem, eu paguei sua conta, entendeu? Eu paguei igual o Marcos já me deu provas assim, grandes, sabe, disso, de eu ficar assim até de boca aberta, né? Eu contei pra vocês o caso lá da faculdade de Melina, quando ela estudava lá na outra faculdade de medicina, que era particular, que o meu tio fez, aconteceu, vai, coloca, não sei o que eu vou pagar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, e a gente não queria, mas ele fez tanto que a menina foi lá estudar, ele pagou 3 meses e nunca mais pagou. E para a Melina terminar o período e para ela não ficar em dívida com a faculdade, porque senão ela não poderia nem tentar o FIES, que é o que ela estuda hoje, o Marcos foi lá e pagou, sabe? Eu não pedi, mas ele viu o meu desespero, na época era 21 mil reais, era muito dinheiro assim, e lógico, ia dar um jeito e ia pagar. Mas assim, eu não tinha ali na hora para pegar e falar, toma aí 21 mil reais e paga para acabar o período, e ele foi lá e fez, sabe? Sem eu nem saber, foi lá, mandou para a mãe dele foi lá e pagou os boletos. Então, assim, são essas atitudes que fazem a gente pensar em muitas coisas, né? Que toda mulher quer receber, né? Porque falar é muito... É por isso que eu falo, gente. Às vezes o cara vai, promete, fala, não sei o quê. Tá, ok, lindo falar, prometer, mas eu quero ver fazer, né? É pegar e fazer. Porque falar, todo mundo fala. Então, o Fernando ali, você se apaixonou por ele, eu não acho que você estava errada, não é que você... Não, o cara foi lá, pegou e fez pra você, né? Ele podia ter lá todos os defeitos do mundo dele, mas ele pegou e fez. Mas que bom que também não era filho dele. Que bom que essa dor de cabeça aí você não passou, né? Pelo menos assim, é filho aí do Guilherme, hoje vocês estão juntos, vocês estão felizes. E eu acho que é isso que importa. E quanto ao seu ex-marido, cara, é muito legal, né? Quando a gente pode ter um... Eu sempre falo disso aqui, porque muitas meninas me questionam. Tânia, mas você fala tão bem do pai dos seus filhos, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele, como marido, é um maravilhoso ex-marido, igual você falou ali. Poxa, o Bruno, assim, é um ex-marido maravilhoso. Tudo que eu preciso no Brasil, se eu tiver que fazer alguma coisa, ele vai, ele corre atrás pra mim, ele faz, ele vai lá, paga, não sei o quê. Então, assim, é maravilhoso, né? E eu acho que é tão bom quando um relacionamento acaba assim. É tão ruim quando acaba em briga. Eu sei, eu já falei 1000 vezes aqui. Eu sei que não é todos os relacionamentos que, infelizmente, né? Eu também já passei por relacionamento que acabou dentro da delegacia. Vocês já viram aí no meu mundo gringo, né? Então, assim, mas é tão bom quando acaba tudo numa paz, cada um segue seu caminho, né? Eu sei que às vezes a gente fica machucado no início, não é aquilo que a gente esperava, às vezes ninguém casa pensando em separar, né? A gente casa pensando que é pra sempre. Mesmo que a gente sabe que não seja. Mas a gente casa naquela esperança, vai ser pra sempre, vamos ser felizes até que a morte nos separe. Aí você casa, não é tão feliz assim, as coisas mudam, as coisas acontecem, as pessoas mudam, né? Tudo muda. Mas é tão bom quando a gente pode contar, né, com uma pessoa. Poxa, ainda mais quando essa pessoa é pai dos seus filhos, como é pai do seu menino, como é pai dos meus filhos, entendeu? Imagina ficar numa guerra com o pai dos meus filhos. Nossa, que preguiça, não consigo nem imaginar isso. Mas olha, adorei sua história. Obrigada por ter, né, mandado pra gente. Meninas, deixe o seu comentário pra ela. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!